estamos no meio do bloco sobre programação inteira, técnicas de solução 3, é a aula de hoje. Nós estamos ainda discutindo a aplicação de matrizes totalmente unimodulares a problemas, que foi o assunto da aula passada. Eu comecei com alguns exemplos. E depois, hoje, nós vamos fazer a passagem para desigualdades válidas, que formam a base do algoritmo de desigualdades válidas, que também podem ser obtidas por o método de Schwartz-Gomery, que eu talvez vou explicar pelo final da aula. E o método de Schwartz-Gomery depois vai formar a base do algoritmo de planos de Corti para resolver programas inteiros. É aqui um método completo para resolver isso, né? Então, mas isso nós vamos ver na aula que vem, então, em seguida. Então, primeiro tópico, aplicação a problemas, né? Aqui para contextualizar de novo, aqui eu vejo no chat, aqui pela definição, uma matriz totalmente unimodular não pode ser unimodular e sim singular. Uma matriz pode ser singular, sim, também, né? A determinante, né? Ok, para lembrar isso talvez faz sentido, né? Ok, de fato o contexto foi aqui, então uma matriz totalmente unimodular, TU. Então diz que todas as submatrizes quadradas possuem determinante 0, menos 1 ou 1, ponto. E aqui com algumas correções, todas as submatrizes quadradas possuem determinante 0, 1 ou menos 1. Então, a determinante 0, né, ter determinante 0, então seria a mesma coisa que dizer que a matriz é singular. E a determinante menos 1 ou 1, eu chamei, então isso é unimodular. Então, o módulo, que é a mesma palavra para o módulo da matriz, ou a determinante da matriz, é a mesma coisa, é uma unidade, né? Então eu estou dizendo aqui que todas as submatrizes quadradas, eu chamei essas submatrizes quadradas a linha, porque a matriz total A poderia ser uma matriz retangular qualquer, então é uma submatriz quadrada A, então é quadrada aqui, então a determinante de A' aqui ser unimodular, então valor absoluto é 1, né, porque menos 1 ou 1. E a matriz singular tem uma determinante 0. A determinante para uma matriz quadrada não é definida. Uma matriz retangular, né? Determinante A aqui simplesmente não faz sentido, né? Segfault, exception, né? Então eu tenho a determinante somente para matrizes quadradas. Depois, então, diz uma matriz totalmente unimodular pode não ser unimodular e sim singular, sim, é possível. Então, tem uma matriz trivialmente, por exemplo, pega uma matriz completamente zero. Então, aqui, todo mundo é zero aqui dentro. Então, todas as submatrizes quadradas consistem de zeros. Então, os pontinhos aqui são zeros. Todas as submatrizes quadradas consistem de zeros. E a determinante trivialmente sempre zero. Sim, isso é possível. O programa linear, o inteiro correspondente, não é muito interessante, obviamente. Porque nada, né? É zero, então se o lado direito e não negativo, então é sempre factível, senão não. Mas, ok, sim. Isso satisfaz a definição, ok? Isso responde à dúvida? Ok. Então, isso é a lembrança aqui, as matrizes TU. E então, no contexto de aplicação de problemas, nosso interesse é que vem o exemplo que eu comecei a explicar na aula passada. O nosso interesse não é pegar uma matriz, não sei, 10 a 5 com coeficientes fixos, né, e analisar essa matriz aqui e depois saber se essa matriz é totalmente unimodular ou não. O nosso interesse, e nós vamos ver isso aqui nesse segundo exemplo,
Então, o segundo exemplo, o primeiro foi na aula, os primeiros foram na aula passada, dos caminhos mais curtos. E, de fato, então, só para resumir isso, esse slide nós discutimos, então, esse é o contexto da aula passada, que eu tenho um grafo direcionado, com custos nos arcos, então, desenho. É simples, né? Mas não custa lembrar, ok, tem um vértice origem S, tem um vértice destino T, tem uma série de arcos aqui com distâncias, né? Algo assim, eu quero o caminho mais curto aqui, né? Eu agora posso selecionar diferentes caminhos, né? Eu também mencionei esse problema com ensinamento polinomial, tem algo chamado de Dijkstra, que consegue fazer isso. Bom, a complexidade polinomial baixa em log n. Então, o problema está bem resolvido, mas nós queremos estudar num problema mais simples a aplicação dessa lógica das matrizes totalmente numulares. Então, essa lógica seria o seguinte: faz uma formulação do problema e aqui tem a formulação. Né? Minimiza, então, minimiza o custo total. Então, então para lembrar aqui, né? XA para um arco A, e caso o arco A faz parte do caminho, e 0 caso contrário. Né? Então, nós vamos simplesmente fazer uma seleção de arcos. Então, por exemplo, esse arco poderia ser selecionado, então isso compõe o caminho mais curto. Nós queremos que aqueles arcos com valor 1 na solução final compõem o caminho mais curto. E o jeito que isso está feito, então, introduzir essas variáveis. As variáveis são Bs, são booleanos, né? Então, para lembrar isso, conjunto, trivialmente, conjunto 0, 1. Então, o custo, ou a distância total do caminho, então, é simplesmente CAXA. E depois tem essas três restrições que nós discutimos na aula passada, que é basicamente uma formulação que no vértice de origem S tem uma única restrição que diz que tem que sair mais arcos que entrem. No vértice destino T tem uma outra única restrição que diz que tem que entrar mais arcos que saem. E, finalmente, para todos os demais vértices, tem uma restrição que diz que tem que entrar o mesmo número de arcos que sai. E isso nós discutimos é suficiente para formular o problema. Parece um pouquinho underspecified, quer dizer que é relaxado demais, porque permite, por exemplo, também caminhos que, por exemplo, saem do S uma vez, e depois entram de novo e saem de novo, e talvez um vértice intermediário também, e depois entra no T, aqui o vértice T, entra no T, sai de novo e entra lá. Por exemplo, então isso seria T, aqui seria um vértice intermediário qualquer. Mas isso não tem problema, então isso seria uma caminhada e não um caminho, né, porque repete. Mas esses ciclos aqui, aqui provavelmente tem uma dúvida correspondente, esses ciclos aqui não importam na solução, porque os custos, de fato aqui tem um merinho, né, os custos são não negativos. Sim, sim. Então, exatamente, isso relaciona exatamente com essa dúvida, Frederico. Isso só funciona para custos não negativos. Né? Então, um ciclo, que é essa solução, essa formulação permite, um possível ciclo, tem um custo então maior ou igual que zero. Né? Então, se é igual a zero, seria uma série de arcos com custo exatamente zero, que pode ser removido, simplesmente. Então, isso não atrapalha na solução. Mas, tipicamente, então, se os custos são estritamente positivos, então, um ciclo não pode ocorrer numa solução ótima, porque eu poderia eliminar esse ciclo e ter uma solução de menor custo ainda. E, de fato, tudo que eu falei é somente válido nesse caso. Então, os custos são não negativos. O algoritmo de Dijkstra também somente funciona caso custos são não negativos. Com custos negativos, em geral, o problema se torna NP completo. Okay?
Então, caminhos mais curtos com custo negativo em P completo. Pelo fato que tem ciclos, não pelo fato que tem ciclos, mas pelo fato que o caminho mais curto não pode ter ciclos. Você tem fazer uma caminhada mais curta, ela poderia entrar em um ciclo negativo e depois fazer isso infinitamente, e assim não é definido. Mas o caminho mais curto ainda é definido, mesmo com custo negativo, porque não posso repetir vezes. Mas aí, assim eu não tenho mais uma formulação mais simples. Nós vamos ver uma possível formulação de caminhos. Eu posso comentar sobre uma possível formulação de caminhos mais curtos, então caminhos sem repetição de vértices, com custos gerais. Né? Isso é uma técnica similar que está usada no caixeiro viajante, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, poderia ser usado. Mas essa aqui é só para custo não negativo. Okay? Mas, então, o ponto é que, ok, nós temos essa formulação aqui que foi discutida, e a lógica tem alguns detalhes da lógica para poder entender isso. Mas, então, a questão é, as matrizes que saem dessa formulação sempre são totalmente unimodulares ou não. Né? Isso é a questão que nós queremos responder, né? TU ou não. E o ponto aqui é, que eu queria enfatizar de novo, que eu chamei aplicação a problemas, é que eu quero responder essa dúvida TU ou não para um caso particular, como esse exemplo aqui. Eu quero responder essa dúvida TU ou não para toda a instância desse problema. Claro, a resposta pode ser não. E nesse caso, bom, infelizmente eu vou ter que resolver de outra forma, mas caso a resposta é sim, eu tenho um resultado bem mais geral. Então eu sei que a formulação do problema dos caminhos mais curtos produz, independente da instância, ou seja, para todo grafo possível, uma matriz QTU. Logo, eu posso sempre, se o resultado é assim, eu já posso antecipar, isso vai ser o resultado. Então, logo, eu posso sempre relaxar essas variáveis para serem entre 0 e 1, por exemplo. Então, passar para a relaxação linear e resolver o programa linear resultante, por exemplo, com um método simples ou com um método polinomial, se eu insisto em garantir a polinomialidade na resolução. Né? Então, antecipando isso, e agora nós vamos ver o argumento, a resposta aqui vai ser sim. Né? A matriz ETU sempre, para toda a instância. Né? E isso é o fato interessante aqui, dessa formulação. Então, você pode pegar essa formulação e depois relaxar para 0 e 1, e as soluções obtidas sempre serão soluções integrais. Ou seja, cada variável tem o valor 0 ou o valor 1. Que em geral não é o caso. Né? Eu poderia ter soluções fracionárias. Ou seja, aqui esse caminho verde, aqui sugere que é um caminho completo, mas é uma solução fracionária. Eu poderia pegar, não sei, azul, talvez, né? Poderia fazer um caminho aqui de valor 0,5 e aqui o outro de valor 0,5, por exemplo. Essa é uma solução fracionária, mas com isso eu não posso fazer muita coisa. Isso não é uma solução do problema dos caminhos mais curtos, combinatorialmente do jeito que quer. Então, vamos ver o argumento por que isso funciona. De fato, talvez, vamos fazer um pequeno exemplo de como ver isso. Então, como faço essa análise? Como se trata se trata de um problema em geral, eu vou ter que dar um argumento mais geral. Mas uma maneira de ver isso eu queria fazer rapidamente, pegar um grafo simples. Então, vamos chamar os dois vértices aqui, U e V, e ver se a matriz desse grafo, pelo menos, é totalmente unimodular. Então, o que acontece nesse caso? Nós temos uma restrição para o vértice S, que é o número de arcos seintes, que seria x SU mais XSV. Então, isso é a primeira parte do somatório, arcos seintes do S, menos os arcos entrantes,
do S que não tem que ser, você coloca um pouquinho mais para a direita, é U. Okay? Depois, para o vértice U aqui, é preciso que os arcos saintes, então, nesse caso, X, UT, menos os arcos entrantes, que seria aqui, menos X, SU, tem que ser zero. Okay? Para o vértice V, eu tenho arcos saintes, isso é X, V, T, menos arcos entrantes, que é menos X, S, V, aqui, tem que ser zero. E, finalmente, arcos saintes, no T não tem, então, menos arcos entrantes, que UT, VT, então, menos X, UT, e menos X, VT, tem que ser igual a menos 1. Okay? Isso ok? Faz sentido? Essa instância aqui? Uma dúvida aqui. Não, tá ok. Então, dado isso, então eu posso extrair a matriz também, só para ver. Né? Eu já coloquei as colunas em ordem. Né? Então, o vetor seria x, SU, x, SV, x, UT, okay? X, VT. São as 4 variáveis, porque só tem 4 arcos aqui. E a matriz aqui, então, é o seguinte, né? 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, 0, 0, menos 1, 0, 1, e 0, 0, menos 1, menos 1, ok? Copiei os coeficientes aqui, né? Por exemplo, esse coeficiente aqui corresponde com esse coeficiente 1 aqui, da variável x, UT. Ok. E aqui isso seria igual, isso não importa para nosso argumento, 1, 0, 0, menos 1. Importa um pouquinho, né? O teorema de Hoffmann e Kruskal está dizendo que os lados direitos têm que ser números inteiros. Isso está ok, né? Então, os lados direitos são números inteiros, senão eu não tenho essa garantia. Então, a questão é só, nesse caso, pelo menos, vamos usar uma outra cor aqui, essa matriz aqui é totalmente unimodular ou não. E caso eu consiga dizer assim, então, nesse caso, a relaxação linear para essa instância aqui resolveria o problema, que não é muito interessante, mas eu queria mostrar essa ideia novamente. Então, essa matriz que nós estamos vendo aqui é TU, não? Eu vejo um sim, do Frederico, sim. De fato, a resposta é sim. Eu já antecipei a resposta. A resposta vai ser sim em geral. Como eu posso ver isso? Aqui serve... deixa eu colocar isso em forma de teste aqui. Então, pelo critério de PL, partição de linhas, eu posso usar aqui, porque cada coluna, assim, cada coluna possui no máximo 2 coeficientes não nulos. De fato, cada coluna possui exatamente 2 coeficientes não nulos, e a partição de linhas é exatamente 0 linhas vezes todas as linhas. Então, a primeira parte, M1, poderia ser tudo, e a segunda parte, M2, poderia ser conjunto vazio. E aqui eu posso ver que a soma em cada coluna, a soma dos coeficientes em M1 vai dar, então vamos fazer as somas aqui, vai dar 0 em M1, porque tem o 1 e o menos 1, que bom, se anula. Na segunda coluna também, terceira também, quarta também, essas são as somas do M1. E as somas do M2, trivialmente, são 0 também, porque o conjunto é vazio. Então, de fato, essa partição de linhas aqui está balanceada, como o critério de partição de linhas requer. Então, demonstrado que é TU. Okay? Agora, para dar um argumento em geral, eu vou ter que dar algum argumento em geral também. Né? Então, qual a matriz em geral? Né?
Então, o exemplo que eu queria mostrar é como eu posso chegar nessa conclusão. O que eu vou fazer, né, se eu vou analisar um problema desconhecido? Eu talvez vou fazer uma série de exemplos. Caso eu encontro uma instância, um exemplo, onde a matriz não é totalmente unimodular, a resposta é não. Então, a relaxação linear nem sempre resolve o problema e parou a análise. Depois de fazer uma série de problemas, uma série de exemplos, instâncias específicas, e sempre enxergando que a matriz sainte é totalmente unimodular, eu poderia tentar generalizar. Nós vamos, de fato, fazer isso agora baseado em um exemplo só. Parece que o critério de partição de linhas sempre pode ser aplicado. E, de fato, isso é o caso pelo seguinte argumento, em geral. Né? Em geral, que eu vou ter um vetor de arcos A1 a AM. O número de arcos no grafo pode ser muito, muito maior. Então, as colunas, obviamente, correspondem exatamente com aqueles arcos aqui. Eu tenho uma restrição para todo vértice. Né? Então, a primeira foi para o vértice S, da origem. A última foi para o vértice T, o destino. E depois, para todos os vértices, isso foi o conjunto V menos ST. Para todos os vértices, vamos chamar o vértice 2, vértice 3, a vértice N menos 1, sendo isso o vértice 1 e o T o vértice N, o último. Então, mais uma restrição para todos os demais vértices. E aqui no lado direito, o primeiro lado direito vai ser 1, o último vai ser menos 1 e o resto vai ser 0, né, pelas restrições aqui no meio, essa coisa aqui. Então, isso continua sendo dados integrais no lado direito e depois nós podemos ver a forma da matriz. Aqui eu estou vendo no chat, no método PL tem uma restrição que diz que os elementos são 0 ou menos 1 e 1. No método uns constitutivos, existe alguma implicação que implica que não, que onde não é 1 e 0, pode ter menos 1 espalhados na matriz. Não. Sim, o método de partição de linhas inclui esse critério de ser, sim, então todos os coeficientes são 0, 1 ou menos 1, né? Uma consequência simples da definição, porque coeficientes são submatrizes quadradas de tamanho 1 vezes 1, então a determinante deles tem que ser 0 menos 1 ou 1, e a determinante de uma matriz quadrada 1 a 1 é o coeficiente mesmo. Mas isso está codificado dentro do critério de partição de linhas, porque senão não sai das demais condições. Então poderia ser aplicado então, para outros coeficientes. Agora, uns consecutivos, não, uns consecutivos, a matriz é 0, 1 só. Então tem blocos, só tem zeros e uns, não tem menos uns. Simplesmente. Okay. Então, talvez eu pegue um cantinho aqui, né? Obviamente, mas isso talvez uns consecutivos foi algo 0, 0, 1, 1. Vamos fazer assim. Os zeros são os pontinhos, 1, 1, 1, pontinho, pontinho. E aqui tem uma coisa, talvez 1, 1, 1, e termina. Agora, obviamente, se eu tenho uma coluna que tem 2 menos 1 aqui, por exemplo, aqui não se aplicaria diretamente, mas eu sempre posso multiplicar uma coluna por menos 1. Essa foi uma das primeiras proposições que nós discutimos. Deixa eu colocar melhor aqui, multiplicar por menos 1, né? E tornar essa coluna aqui. Né? Então, eu posso fazer uma série de transformações para multiplicar linhas ou colunas por menos 1, até ter uma matriz que consiste completamente de uns. Isso nem sempre é possível, obviamente, mas caso eu consiga, então eu poderia aplicar uns consecutivos ainda. Então, uns UC, uns consecutivos. Tá. Então, voltando para nosso argumento, né, para finalizar isso, né, isso é a situação em geral, número de arestas arbitrário, número de vértices arbitrário, e a matriz vai ter essa forma aqui. E a observação importante é que cada coluna, eu vou usar o texto aqui, tem sempre um coeficiente 1, um coeficiente menos 1, e o resto vai ser 0. Isso é a
e o insight, né, a observação central. Por quê? Porque as colunas correspondem com arestas, né? Com arcos, tenho que dizer. E um arco tem um vértice de origem U e tem um vértice de destino V. Então, na equação, na restrição do vértice U, vai sair e entra com o coeficiente mais 1. E na equação do vértice V, vai entrar e entra com o coeficiente menos 1. E foi isso. Né? Então, um determinado arco só ocorre em duas restrições. E uma vez com coeficiente 1 e outra vez com coeficiente menos 1. Por ser um arco. Se fosse, não sei, um hipergrafo ou uma outra coisa, né? Teria múltiplas saídas e entradas, ou múltiplas origens e destinos. Né? E aqui seria outra coisa, mas aqui é um arco simples, então sai de um vértice, entra num vértice, logo na restrição do vértice sainte, entra como sainte, coeficiente mais 1, do entrante, do destino com menos 1. E pronto. Isso vai valer para toda a coluna. E logo, né, o critério de partição de linhas se aplica sempre com a partição trivial, a mesma que nós tínhamos partição trivial, né? A mesma partição que nós tínhamos antes, a partição trivial que uma parte tem todas as linhas e outra parte tem nada. Como cada coluna tem no máximo 2 coeficientes não nulos, eu posso, então, eu posso, desculpem, assim, como tem 2 coeficientes não nulos, eu posso aplicar esse critério. O primeiro parte vai somar para zero, o segundo parte vai somar para zero também. Aqui tem dúvida se for um laço, ele é ignorado. Sim, o grafo não tem, eu estava assumindo que o grafo não tem laços. Sim. Se não, não sei, nós podemos pensar. Então, ok, primeiramente, em termos de aplicação, né, para um caminho mais curto, né, com custos não negativos, um laço não faria muito sentido. Né, porque, então, se o laço custa uma coisa, vai ficar no mesmo vértice, né? Aqui, de fato, um caminho não pode repetir vértices. Então, eu nunca poderia nem usar o laço. Né? Então, isso não vai acontecer. Então, eu já poderia, no pré-processamento, eliminar, talvez, se eu queria fazer mesmo. Né? Agora você tem uma aplicação que, então, assim, o problema assim, é sempre, se eu quero um caminho mais curto, o laço não faz sentido, eu posso remover. Mas ok, se eu posso pensar em uma formulação que deixa laços por alguma razão confusa, o que vai acontecer com uma matriz. Né? Então, se tem um laço aqui, o que vai acontecer na matriz? Não sei. Algo assim, né? Então, esse vértice aqui, não, sorry, esse arco aqui sai no U e entra no U. Né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? Bom, o menos 1, então, nesse arco, a linha específica, né, vai ter nessa coluna aqui, isso vai somente ter um 1 e um menos 1, ok? Na mesma coluna, do mesmo vértice. Isso que vai acontecer. Então, na linha do vértice U, aqui, teria tanto 1 e menos 1, porque ele sai e entra de si mesmo, né, basicamente. Então, essa coluna aqui, sim, não, essa coluna vai ser vazia, né? O que vai acontecer, então, nessa coluna, tem menos, ok, XUU mais XUU. Né? Isso que quer dizer que esse coeficiente tem menos 1 e 1 simultaneamente. Mas isso é zero, ok? Então, simplesmente essa coluna não tem nada. Isso é equivalente a dizer que essa coluna é nula completamente.
Então, tem dois coeficientes, no máximo dois coeficientes não nulos, sim, né? E o critério de balanceamento também é trivialmente satisfeito, respectivamente nem participa, porque não tem dois coeficientes não nulos. Então, não teria problema, se por alguma razão eu quero formular isso, ok? Mas, ok, isso não, na aplicação não faz tanto sentido. Não, então, ok. Isso termina nosso exemplo aqui, nosso argumento. Então, eu posso, eu vou fazer mais um comentário, né? Esse tipo de matriz, né, se chama, então, por razões óbvias, matriz de uma rede. Em inglês se chama Network Matrix. E o Network Matrix, de fato, é sorry, aqui a matriz de uma rede, um network matrix, é um matrix também, ok, eu consigo fazer uma matrix. Então, conhecidamente, network matrices são totalmente univolar. Né? Network matrix nesse exato sentido. As colunas são os arcos, eles codificam saída e entrada. Então, vértice sainte, vértice entrante do arco, por isso tem um e menos um em cada coluna, e é uma linha para cada vértice. Dá esse padrão de matriz, isso chama uma matriz de uma rede, ela conhecidamente TU. Nós acabamos de ver o argumento por quê. Então, isso é um padrão muito útil, porque então se eu tenho algum problema em cima de redes em geral, então grafos, né, grafos direcionados, então eu já poderia reconhecer que tem essa matriz, eu já poderia reconhecer aquela TU e provavelmente eu vou poder resolver o problema por relaxação linear. Então isso é útil, por isso tem um nome, porque ocorre muito na prática. Então eu queria dar um argumento rápido sobre isso, né? Fluxo em redes. O fluxo em redes é um outro problema muito fundamental, com muitas aplicações. E dá para sentir já, é um fluxo em redes, então a formulação vai conter uma matriz de redes e provavelmente esse problema é simples de resolver. Né? Mas o caráter do fluxo é bem diferente, então o que nós temos aqui é um grafo direcionado também, arcos com limites de capacidade, demandas nos vértices, custos do fluxo nos arcos. Eu quero saber qual o fluxo de custo mínimo. É um problema bem diferente. É simplinho aqui, então seria, notem que não tem origem e destino, nada disso, é só uma rede de transporte qualquer. Então, arcos meio arbitrários, pode ser ida e volta também, por exemplo, algo assim. Depois tem capacidades, então vamos colocar aqui, capacidade, então aqui no máximo 3, 1, 4, 1, 9, 2, 6, 5, por exemplo, algo assim, são capacidades. E além disso tem as demandas nos vértices. Então esse vértice, por exemplo, tem uma demanda de 2, esse vértice também tem uma demanda de 3, digamos. Esse vértice demanda nada. Esse vértice demanda menos 5, esse demanda nada também. Então, de fato, demanda positiva é quer receber fluxo, demanda negativa é quer mandar fluxo. E agora eu poderia ver se tem uma solução de transporte para esse problema. Né? Como esse vértice aqui quer mandar 5, estou feliz, né? Eu vou ter que mandar 4 para lá e 4 para lá. Então, essa demanda negativa de se livrar de fluxo é satisfeito. E aqui, então, esse vértice tem uma demanda de mais 2. Agora, então, eu poderia mandar das 4 unidades uma para cá, como eu quero. Então, eu preciso mais 1. Os demais 3 eu mando para lá, obviamente, porque tem outra alternativa. Os 3 que chegam aqui, eu vou mandar mais uma unidade para cá. Então, aqui flui 1 também. Então, aqui a demanda é satisfeita. E o resto, as 2 unidades eu mando para cá, essa demanda é satisfeita também. Então, isso aqui seria, então, para repetir, aqui tem 1, 4,
Acho que eu vou ver isso de novo, eu escrevi em cima também. Aqui tem 3, 2, 1. Né? Então dá para ver que um fluxo é um objeto bem diferente, de um caminho mais curto, porque flui realmente com água numa rede de transporte, uma coisa assim, então não é somente um único caminho, pode ser qualquer coisa desse tipo aqui. Né? Então tem bifurcações. Eu posso ver que o balanceamento de fluxo, ou conservação de fluxo, é satisfeito nos vértices que tem demanda zero. Né? Então entra em 3 unidades, sai em 3 unidades. E aqui, por exemplo, entra em 4 unidades e saem 4 unidades. E aqui o balanceamento de fluxo tem que ser 5, menos 5 de fato. Então saem 5, entra nada, por isso menos 5. E o último exemplo aqui, talvez esse aqui, demanda 2, positiva, então entra 2, sai nada, então isso aqui. Agora, isso é um fluxo, de fato, o problema como um todo é mais complicado, que é o fluxo de custo mínimo. Isso eu não coloquei no desenho, então, de fato, além de todas essas coisas, talvez eu coloque em preto aqui, tem um custo, então, custo preto aqui, por unidade. Isso pode ser, não sei, 2, 7, 1, 2, 3, 9, 8, 5, uma coisa assim, né? Então, de fato, essa unidade versus custo 2 custaria 2, 4 unidades 7 custaria 28, aqui 1 vezes 1 vai custar isso, vai custar 3, e assim, 9 vezes 2 aqui custa 18, etc. E a soma de todos os custos daria o custo total de transporte. Unidades transportadas em cada arco vezes custo de transporte por unidade em cada arco. Então, isso seria o problema como um todo. Faz sentido? Ok. Como eu não sei se talvez vocês conheciam o problema do fluxo já em outros contextos. Então, isso que acontece aqui. A formulação é simples. De fato, é essa aqui. Para a longa explicação aqui como faz, é uma certa riqueza, né, talvez, do problema. No que modela, né, na semântica, a formulação é surpreendentemente simples. Né? Eu tenho uma variável xa, que simplesmente é o fluxo no arco A. E o custo do fluxo total é CA xa somado sobre todos os arcos. E para cada vértice tem uma restrição de balanceamento de fluxo. Então, essa restrição cuida do balanceamento de fluxo. O que vai fazer? Vai somar todo o fluxo sainte. Você coloca isso aqui, fluxo sainte. E aqui subtrair todo o fluxo entrante do vértice. E dizer que a diferença entre o fluxo sainte e entrante tem que ser exatamente a demanda. Então, aqueles vértices com a demanda zero tem conservação de fluxo. Você coloca isso aqui também, né? Caso então dv é zero, nós temos uma restrição de conservação de fluxo, e nos vértices com demanda positiva, talvez eu coloque isso também, tá? Nos vértices com demanda então positiva, nós temos isso são sinks em inglês, que é em português eu vou deixar sinks aqui. E aquelas com demanda negativa, elas querem se livrar de fluxos, e são, posso chamar fontes, né? Sources, né? Deixa eu ficar em inglês, fontes de fluxo. Então, tem essas três categorias, essas 3 categorias de vértices aqui. Yeah. Mas o ponto principal é
Aqui, qual a matriz desse problema? E a matriz desse problema é sempre totalmente unipolar. Então, o fluxo, um problema de fluxo, obviamente, é interessante também caso as variáveis são reais, né? Se isso é um fluxo real, mas a minha dúvida é que se eu quero restringir o fluxo para ser integral, como eu posso resolver esse problema? Eu poderia passar para a relaxação linear e depois esperar quantidades integrais? E a resposta é sim. Então, a condição para ter isso é demandas integrais nos lados direitos e uma matriz totalmente unimodular. Essa matriz, então, para cada arco tem uma coluna. Então, essa matriz fundamentalmente vai ter a mesma forma que a matriz anterior. A primeira parte das restrições é uma matriz de uma rede. E se vocês querem modelar isso explicitamente, aqui o XA menor ou igual que LA, isso seria, então, se eu vou ignorar as restrições de não negatividade aqui, que o teorema de Hoffmann-Pascal já inclui. De fato, o teorema de Hoffmann-Pascal incluiria também os limitantes superiores, mas nós podemos modelar isso explicitamente. Isso seria mais uma matriz de identidade aqui, né? Porque cada variável XA ocorre uma vez com coeficiente 1. Então, a matriz que sai dessa formulação, de fato, tem essa forma de uma matriz de uma rede, né? Essa matriz TU, C somente C, a parte superior dessa matriz de rede TU, pela proporção que nós estudamos anteriormente, que então, acoplar uma matriz de identidade aqui do lado não faz diferença, e essa matriz TU pelo critério de partição de linhas, pelo mesmo argumento que nós usamos no problema dos caminhos mais curtos, essencialmente. Então, isso sai aqui na mesma. Então, o resumo dessa coisa, isso só foi o objetivo desse segundo exemplo foi de mostrar mais uma ocorrência de uma matriz de uma rede, e essencialmente, então, um problema fluxo em redes. Esse problema fluxo em redes também variantes desse problema. Por exemplo, tem uma variante que manda um fluxo de origem para um destino só, e todos os demais vértices têm uma conservação de fluxo. Isso também seria uma matriz totalmente unimodular. Aqui não entendi porque a matriz de identidade, porque olha para esse conjunto de restrições, né? De fato, eu vou fazer um cantinho aqui, ok? XA menor ou igual que LA para todo A em A. Só isso. Então, aqui seria para a resta A1, tem... Não, sorry. Vamos fazer, ok. Vamos fazer assim, ok. XA1 é menor ou igual que LA1, XA2 é menor ou igual que LA2, e XA3 é menor ou igual que LA3, e caso tenha 4 arcos, XA4 é menor ou igual que LA4, por exemplo. Ok? E agora tu enxerga a matriz de identidade aqui. Esses são os upper bounds. Isso, sim. Tinha uma proposição que diz sobre, então a dúvida é isso aqui. De fato, a nossa proposição falou que, para lembrar isso, que A é totalmente numerar, C é somente C, uma matriz A grudado com uma matriz I é totalmente numerar. Okay? Tinha uma outra que A é totalmente numerar, C é somente C, A transposta é totalmente numerar. E de fato, então, para analisar essa aqui, então eu vou repetir esse argumento rapidamente, ela é a concatenação da matriz de rede I, ela é totalmente unimodular caso a transposta é, e ela é totalmente unimodular caso R é, então, pelas aplicações dessas duas proposições aqui. O fato que eu posso transpor deixa-me grudar uma matriz de identidade horizontalmente ou verticalmente, tanto faz.
E sim, eu posso concatenar uma identidade com uma TU e continuar TU. Tem TU, se é somente CPL, não. Não. Oh, sorry, isso de fato. Ok, eu me engano meu aqui. Ok, no, sorry. Sorry, assim, ok? PL foi um critério suficiente, mas não necessário. Então, de fato, nosso argumento foi assim. Não tem a flechinha para a direita, aqui. Né? PL implica que essa matriz de rede TU, e depois, então, a matriz completa com a identidade grudada lá embaixo também é. Mas não na outra direção. De fato, assim. Nesse caso, sim, é uma matriz de rede satisfaz PL. Mas o PL, o ponto importante aqui é que o PL é um critério suficiente, mas não necessário. Ok. Eu só queria isso, né? Ok. TU, ok. Se o critério de partição de linha se aplica, então a matriz é TU. Mas a outra direção não necessariamente é válida. Então, é uma matriz TU não necessariamente satisfaz o critério de partição de linhas. Deixa eu ver. Quando eu falei PL, acho que nesse contexto de matrizes totalmente unimodulares, o PL é sempre o critério de partição de linhas. Né? Que eu falo aqui, né? A partição de linhas. Né? O critério de partição de linhas implica que uma matriz TU, caso contrário, não. Assim, o programa linear, ou programação linear também usa essa abreviação também, em outros contextos. Não TU implica solução linear. Não, não, também não. É possível de ter matrizes. Bom, ok. Então, a dúvida aqui, digamos, uma coisa é não é TU, então existe uma solução fracionária, né? Mais ou menos. Essa é a questão. E a resposta é não. Então, isso é falso. Um argumento extremamente trivial, mas mesmo assim válido, pega essa matriz, pega esse exemplo aqui, não sei, okay. Esse é um sistema linear extremamente trivial com solução 1, 1. Porque x1 tem que ser 1 e x2 tem que ser 1. Com matriz TU, obviamente, também. Ok. Então, pode ter lados direitos inteiros e a matriz TU. Então, todas as soluções básicas são integrais. Né? Agora, eu te dou um outro super trivial. Que dá para ver que é essencialmente o mesmo. Eu só multipliquei tudo por 2. Mas a matriz não é mais TU. Mas todas as soluções ainda são integrais. Né? Então, o fato que uma matriz não é TU não implica a existência de uma solução fracionária, necessariamente. Né? Nosso critério de TU é simplesmente mais restrito, no início nós mencionamos. E ainda é possível que uma matriz não é TU e possui soluções fracionárias, mas aquelas soluções que me interessam são integrais, na direção da função objetiva. Poderia ser também. Porque o problema do caminho mais curto, dos fluxos, tem uma direção fixa da função objetiva. Eu não estou interessado necessariamente aqui minimizar outra coisa. Então, poderia ser até uma coisa específica, ainda tem soluções. Mas, sim, o critério é sim, mais forte, porque isso que nós conseguimos definir e analisar, basicamente. Né? Então, o critério mais abrangente talvez seria maior. Nesse caso trivial, obviamente, poderia normalizar, tentar tornar tudo 0, 1, mas nem sempre dá. Ok. Então, isso é o exemplo aqui. Eu vou continuar com mais um exemplo, de fato.
extremamente relevante também, né? De fato, nós estamos fazendo aqui a sequência de três grandes problemas fundamentais combinatoriais que nós temos: caminhos mais curtos, fluxo engage e empalhamentos. O empalhamento, então, é a terceira aplicação. E aqui a situação vai ser ligeiramente mais triste, mas nós vamos ver por quê. Então, empalhamentos em geral, ou eu vou formular aqui, em geral, essa fórmula são grafos não direcionados, então um grafo não direcionado qualquer. Emparelamento é simplesmente um subconjunto de arestas que emparelha vértices. Então, uma forma de definir isso aqui para todos os vértices, nós temos a interseção das arestas que formam os vizinhos. Então, nesse caso, nesse exemplo aqui, NV é o conjunto de arestas incidentes em V. Então, esse conjunto tem uma interseção com o emparelamento. As arestas selecionadas têm no máximo 1. Ou seja, uma aresta incidente é selecionada ou nenhuma. Então, graficamente, isso é relativamente simples. Nosso grafo, então, é algo assim. Se qualquer coisa, como sempre, né? E não é direcionado, etc. E agora eu formo um emparelamento, uma seleção de arestas, por exemplo, isso aqui. Então, os dois vértices aqui já tem. Isso seria um emparelamento, por exemplo. Mas eu posso fazer uma coisa melhor, porque aqui eu poderia selecionar mais. Então, os dois também têm. Essa aresta, por exemplo, não poderia selecionar, senão que tem dois aqui. Não funciona, não é um emparelamento. Né? Forma pares. E agora, se eu faço isso aqui, acabou. Então, nesse emparelamento, eu não poderia acrescentar mais uma aresta sem violar essa condição. Então, esse vértice aqui vai ficar livre e esse vértice aqui vai ficar livre também. Esse vértice vai ficar livre também. Os três vértices ficam livres. Na forma mais simples, por isso falei melhor, né? Eu quero maximizar o número de pares. Né? Então, aqui tem uma cardinalidade 2, né? Os dois selecionados. Mas, obviamente, aqui tem soluções melhores. Eu poderia ter emparelhado isso. Os dois aqui e os dois aqui. E aqui o emparelamento verde tem cardinalidade 3. Isso é melhor. E com 7 vértices, isso é o melhor que eu posso fazer. Né? Como eu formo pares, um vai ter que ficar livre ou isolado, sem par, sem parim, sem vértice do outro lado. A formulação é extremamente simples. Eu vou introduzir uma variável para toda a resta. Aqui eu usei E para edge, em inglês. Né? A resta faz parte ou não. O custo total que eu quero maximizar, nesse caso, de fato eu não falei sobre os custos, né? Maximizar a cardinalidade só seria custo unitário. Mas eu posso introduzir custos, não vai fazer diferença para a nossa discussão. Então, o custo total que eu quero maximizar seria custo vezes o fato de ser selecionado ou não, somado sobre todas as restas. E depois a condição aqui, que cada vértice tem no máximo uma aresta selecionada, eu vou somar sobre todas as arestas incidentes sobre as variáveis que dizem se a aresta é incidente selecionada ou não, e o total pode ser no máximo 1. Então, essa é a formulação do problema aqui. Né? Deixa eu fazer um pequeno rollback aqui dessa coisa. Né? Então, eu tenho uma aresta só para todo vértice que diz seleciona no máximo uma aresta incidente. A dúvida, então, é a mesma de sempre. Será que as relaxações lineares desse modelo, então, se eu quero maximizar, então, nesse caso, como eu estou maximizando, eu tenho que restringir as variáveis, mesmo a serem menor ou igual que 1. Senão, poderia, talvez, não,
acho que isso é seguro, mas não custa nada. Então, nós vamos, pelo argumento anterior, isso daria uma matriz de identidade a mais, se não vai importar. Então, eu vou restringir, relaxar as variáveis booleanas 0 e 1 para o intervalo real entre 0 e 1. E a questão é, eu poderia jogar isso no resolvedor de programas lineares e obter soluções integrais, novamente. E a análise começa de novo. Então, não sei, nesse caso. De fato, aqui nos emparelhamentos, então a análise seria através de exemplos. E de fato, eu queria mostrar um exemplo aqui. De fato, infelizmente, a resposta nos emparelhamentos em geral não é. Essa matriz não é TU. Aqui tem um exemplo simples, com 3 vértices, vértice 1, 2 e 3. E as 3 arestas, então, aresta 1, 2 e 3. Então, se eu vou expandir isso aqui, eu vou ter uma restrição para cada vértice, que diz, essa aqui, que diz que a soma das arestas incidentes tem que ser menor ou igual que 1. Então, nós temos arestas, então variáveis para as arestas A1, A2 e A3, que selecionam. E a primeira restrição para o vértice 1 seria, então, que xa1 mais xa2 menor ou igual que 1. Para o vértice 2, aqui, então é xa1 mais xa3 menor ou igual que 1. E para o vértice 3, finalmente, é xa2 mais xa3 menor ou igual que 1. Isso é o sistema que sai. A matriz correspondente, então, é simplesmente 1, 1, 0, 1, 0, 1 e 0, 1, 1. E aqui tem as colunas, então, as colunas correspondem com as arestas e as linhas correspondem com os vértices. Okay? Igual é uma matriz, quase uma matriz de uma. Não é uma matriz de uma rede, porque é uma matriz de uma rede, um network, um grafo direcionado. Aqui seria a matriz correspondente de um grafo não direcionado. Okay? Então, essa é a nossa matriz A. Infelizmente, a determinante dessa matriz não é 1, 0 ou menos 1. Ou seja, essa matriz aqui não é totalmente unimodular. Okay? Então, nesse exemplo aqui dos emparelhamentos, essa análise, isso é um exemplo onde essa análise vai falhar. Okay? Então, a matriz saindo de um triângulo só não é totalmente unimodular. De fato, qual a solução ótima da relaxação linear no caso de um triângulo? Se eu vou resolver isso aqui, esse sistema, com variáveis xa1, 2 e 3 reais no intervalo 0, 1. E com custos unitários. Então, cada aresta tem custo 1. Eu coloco isso aqui, né? É simples, acho que é simples de ver que a solução ótima inteira, solução ótima inteira, e tem o valor 1. Eu posso selecionar no máximo uma aresta. Então, uma solução ótima inteira poderia ser, por exemplo, poderia ser essa aqui. E o terceiro vértice fica isolado. Isso é uma solução ótima inteira. O problema ainda é polinomial. Eu já vou comentar sobre isso. Sim. Porém, a solução ótima da relaxação linear, dessa forma, vai ser essa aqui. Os três vértices
e com todas as três arestas. E essa aresta tem um valor 0,5, essa aresta também, essa aresta também. Então, tem um valor aqui de 1,5. Vocês podem pegar esse programa linear, jogar no Solver e ver isso. E dá para ver que as restrições são satisfeitas. Né? Do ponto de vista do primeiro vértice aqui, a soma das arestas incidentes não é mais que 1. E do segundo também, e do terceiro também. Então, todos somam no máximo 1. Mas o valor agora é 1,5. Então, a solução ótima é realmente fracionária, nesse caso, e não resolve o problema original, que obviamente só tem essa solução ótima de valor 1. Problema, a versão discreta do problema. Então, isso simplesmente, ou infelizmente, se vocês querem assim, falha no caso dos emparelhamentos. Porém, tem um subcaso muito importante que eu queria olhar agora, rapidamente. Então, isso seria o subcaso dos grafos bipartidos. O que acontece num grafo bipartido? Bom, no grafo bipartido, vocês talvez lembrem da análise de grafos, né? O grafo bipartido, em geral, conjunto de vértices, arestas, grafo não direcionado, só que o conjunto de vértices tem duas partes, então é bipartido. E as arestas só passam entre vértices de uma parte e outra parte. Então, o conjunto de arestas, de fato, é um subconjunto com V1, V2. De fato, são arestas, então elas não são direcionadas. Então, V1, V2, onde V1 vem do V1 e V2 vem do V2. Então, esse é um grafo bipartido aqui. Ou seja, visualmente, tem um conjuntinho de vértices V1 é um conjuntinho de vértices V2 e as arestas só passam entre os dois lados. Okay? Em um grafo desses, ainda posso fazer emparelhamentos. Obviamente, tá, aqui seria um emparelhamento possível. Talvez não ótimo. Talvez poderia adicionar mais uma aresta aqui. Isso seria um emparelhamento de cardinalidade 3 aqui, que ainda posso formular esse problema. E o problema ainda fica interessante, né? Porque muitas vezes na prática tem dois conjuntos diferentes, candidatos e vagas, por exemplo, candidatos e vagas, né? Que não quero atribuir vagas a vagas e candidatos a candidatos, mas eu quero atribuir candidatos a vagas. Então, eu quero atribuir maior número de candidatos a vagas e as arestas codificam qual candidato é apto para qual vaga, uma coisa assim. Né? Eu poderia colocar custos ainda, nós olhamos isso na função objetiva para fazer o problema mais rico, também é possível. Eu não preciso jurar enquanto tem restrições matemáticas me seguram. Sim, pois é. Não, sorry. Sim, pois é. Isso obviamente não faz sentido. Então, a aresta aqui existia, eu colocar de volta, mas eu não posso fazer isso, sim. Sim, e o que eu poderia fazer, não, também não, eu não posso fazer mais nada, né? Então, ok, pois é. Aqui a coisa, bom, é um exemplo com 2, talvez não ótimo, ou obviamente não ótimo, eu posso fazer uma coisa melhor, mas nesse caso, esse emparelamento de tamanho 2, não consigo acrescentar mais 1. Então, esse vértice necessariamente vai ficar livre, porque os dois possíveis candidatos já têm outro, esse também, e esse aqui também. Tá? Então, isso é o melhor que eu posso fazer nesse caso. Sim, verdade. Okay? Mas, então, isso seria uma restrição do problema original. Eu não vou querer fazer mais em grafos gerais, mas somente em grafos bipartidos. Em bipartido é assim, a forma é assim. A formulação fica a mesma, porque aqui não preciso alterar mais nada. A única coisa que entra aqui na formulação é que tem grafos bipartidos. A forma da matriz, fundamentalmente, também é similar. Só que, né, então, isso seria argumento aqui, né? Qual a forma da matriz em geral?
Então, vai ser a mesma que nós tínhamos antes, e a mesma de uma matriz de uma rede, que nós já discutimos. Então, tem uma coluna para cada aresta, dos M arestas, e tem uma restrição para cada vértice dos N vértices aqui. Mesma coisa que nós tínhamos anteriormente. E no exemplo também dá para ver isso, né? 3 vértices, 3 arestas. E no exemplo dá para ver também que cada coluna tem 2 uns, pelo mesmo argumento que anteriormente na matriz de uma rede. Só a matriz de uma rede foi direcionada, então tem um vértice sainte que sai com coeficiente, que entra com coeficiente mais 1, e um vértice entrante, um destino, que entra com coeficiente menos 1. Como o grafo é não direcionado, agora vai ter sempre 2 uns. Então a forma da matriz em geral é um aqui, um lá. Um aqui, um lá, e não sei, tem alguma distribuição. Né? Mas nós podemos anotar aqui, no máximo, ou de fato, 2, exatamente, vamos querer assim, 2 coeficientes, por coluna. Né? E uma aresta também, eu vou excluir os loops de novo, são coeficientes, ok, coeficientes, aqui por coluna. Né? Cada aresta, então, tem 2 vértices incidentes. E nas linhas dos vértices incidentes da aresta, tem os uns, os 2 uns correspondentes. Então, essa matriz, então, é uma matriz de 0 e uns, só a primeira observação, com com N linhas e M colunas, e tem 2 coeficientes, por coluna, então no máximo 2 coeficientes. Isso parece critério de partição de linhas, né? Mas o critério de partição de linhas não se aplicava no caso anterior. Vocês podem testar, não tem como particionar as linhas para satisfazer o critério de partição de linhas aqui. Outra forma de argumentar isso que é determinante é mais ou menos 2. Porém, aqui eu tenho uma informação a mais. O grafo é bipartido. Ou seja, o parte 1 contém, digamos, sem perda de generalidade, os vértices 1 a i, e o parte 2 contém o resto, do i mais 1 a n. E se eu vou colocar as linhas nessa ordem, então aqui no vértice vi termina o parte 1, e no vértice vi mais 1 aqui começa a parte 2. O grafo, por ser bipartido, pode ser escrito dessa forma aqui, que as restrições dos vértices de uma parte são as primeiras, e depois as restrições do outro vértice. Mas então aqui tem uma observação muito importante. Arestas só passam de V1 para V2. Logo, para cada aresta aqui, tem um no parte superior e um no parte inferior. Porque não tem arestas aqui entre 2 vértices V1 ou arestas entre 2 vértices V2. Isso é exatamente o que o bipartido diz. Então, nesse caso, eu posso salvar o critério de partição de linhas. Né? Então, tem exatamente, talvez assim, exatamente um coeficiente 1 no parte superior, V1, e 1 no parte inferior do conjunto V2. E a implicação disso é que eu posso, o critério de partição de linhas, se eu explicitar isso um pouquinho, então o critério de partição de linhas se aplica com partição. Nesse caso, seria 1 a i e
I mais um AN. Se eu vou supor que os primeiros I vértices fazem parte do conjunto V1 e os demais parte do conjunto V2. Por quê? Somatório na parte superior sempre vai dar 1 e o somatório na parte inferior sempre vai dar 1 também. Então, a partição é balanceada. Então, sempre dá 1 nas duas partes aqui. Então, a conclusão aqui é que eu posso resolver sim o caso dos grafos bipartidos por relaxação linear. A matriz sempre vai ser TU, então algum método de resolver programas lineares vai resolver o problema aqui. Infelizmente, para emparelhamentos em geral, isso não é o caso. Os emparelhamentos em geral, a matriz que sai, como esse exemplo aqui, o primeiro mostra, não necessariamente totalmente unimular. Então, não posso fazer de forma tão simples. Mas, então, para responder à dúvida, então, mas, como parêntese, talvez, existem algoritmos polinomiais. Existem algoritmos polinomiais para este caso. Sim. Então, só que o nosso método simples aqui, polinomiais, só o nosso método simples, polinomiais aqui, o nosso método simples de formular o modelo matemático e então, formular esse modelo matemático, pelo menos, né? E relaxar, e assim ter uma solução polinomial, não funciona. Okay? Mas nós vamos ver os algoritmos polinomiais, fundamentalmente, eles saem, ou ideias dos algoritmos polinomiais que posso usar, podem ser derivadas, mais ou menos, da lógica da programação inteira e programação linear. Mesmo que o algoritmo combinatorial que resulta disso, fundamentalmente, é um pouquinho mais difícil reconhecer a origem. Eu vou comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. Okay. Ok, acho que não tem mais nada nessa parte aqui. O que nós temos aqui, então, é um problema super importante. Então, emparelhamentos vale a pena lembrar, porque é muito, muito útil como subproblema em outros problemas. O que dá para lembrar também é que para o problema de emparelhamentos em grafos bipartidos e em grafos gerais, com custos ou sem custos, tem soluções polinomiais razoavelmente eficientes. Então, se você encontra esse problema, dá para resolver bem. Porém, o poder da nossa técnica, no momento, só se aplica para grafos bipartidos. Então, grafos bipartidos, conseguimos formular, relaxar, fazer, demonstrar, então, até que tem uma solução polinomial. Essa solução não seria, mesmo para grafos bipartidos, não seria a solução de escolha, porque tem algoritmos combinatoriais feitos à mão, mais ou menos, se vocês querem, mais eficientes. Então, eu não resolveria isso por pegar esse modelo e jogar no seu resolvedor de programação linear, mas isso é um resultado, então, que mostra que poderia, né? É uma indicação que o problema possui algoritmos polinomiais. Né? E no caso geral também dá para fazer, mas as nossas técnicas não mais simples, o nosso modelo mais simples, de fato, no momento não é suficiente para resolver. Okay? Mas nós vamos resolver esse problema daqui num momento. No momento, provavelmente na aula que vem. Mas, então, eu vou, de fato, entrar, pelo menos, nos últimos minutos, na questão das desigualdades válidas, que nós vamos expandir na segunda. Então, antecipando uma resposta com desigualdades válidas, eu vou mostrar como resolver o problema geral usando desigualdades válidas ou aplicando desigualdades válidas. Mas, primeiramente, eu tenho que explicar o que é. Então, aqui tem um desenho extremamente simples de um problema com duas variáveis de decisão, x1, x2.
E tem a grade inteira aqui já em cima, então eu vou supor aqui x1, de fato no desenho não, mas na formulação que me interessa, que x1 e x2 são variáveis inteiras. E agora tem formulações diferentes. Então é um conjuntinho de restrições. Se eu vou olhar para esse primeiro conjunto de restrições, por exemplo, esse aqui. Ok. Vamos ver isso novamente. Quais são os pontos inteiros definidos pelo primeiro conjunto? Esse ponto inteiro está no interior. Esse ponto inteiro. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Agora eu poderia olhar para esse conjunto, o segundo conjunto de restrições aqui. Eu vou perceber que os pontos inteiros dentro do espaço assim delimitado pelo segundo conjunto também são os mesmos pontos. E de fato, finalmente eu poderia olhar aqui para o terceiro conjunto de restrições, esse aqui. Eu vou perceber de novo que o terceiro conjunto de restrições especifica os mesmos pontos inteiros. Então, a observação fundamental aqui nós temos 3 formulações diferentes, ou formulações lineares, se vocês querem, diferentes, que, se vocês querem, assim, contêm os mesmos números, as mesmas soluções inteiras. Ou seja, eu poderia formular variante 1, eu poderia formular variante 2, ou poderia formular variante 3, e escrever as restrições correspondentes lá no modelo, e as soluções sempre são as mesmas, independente da função objetiva. Isso vai fazer uma diferença na prática. E a regra, de forma bem digamos, com grossa ou de mais distância, é que uma formulação mais apertada, como essa terceira aqui, é melhor nos algoritmos depois. Então, essas formulações 1 e 2, eles têm um pouquinho mais de folga aqui, né, para o conjunto, para o núcleo do conjunto de restrições, né? E que mais folga tem, de forma informal, né? Isso dá para detalhar, dá para definir matematicamente, mas o que mais folga tem, pensando assim intuitivamente, o que mais folga tem, o que pior é. Só que nesse caso aqui, então seria 3, então formulação 3 é melhor. E 1 e 2, nesse caso, 1 e 2 são incomparáveis. Né? Incomparáveis nesse caso. Simplesmente porque uma vez o 2 tem um pouquinho mais folga e uma vez o 1 tem um pouquinho mais folga. Então não é bem claro o que vai ficar, ou vai ficar melhor ou pior. Okay? Isso faz sentido, mais ou menos, geometricamente. Né? O ponto, em outras palavras, é que na programação linear, você tem um conjunto de soluções lá, o polítopo, o poliedro correspondente, só tem um, basicamente. Né? Eu poderia formular ainda diferente, talvez tem outras variáveis auxiliares e uma forma de escrever as restrições, mas fundamentalmente é o mesmo poliedro. Mas agora tem 3, nesse caso, polígonos, polítopos, né? que descrevem o mesmo conjunto de soluções inteiras. E aqui tem formulações essencialmente diferentes, cujas soluções inteiras são as mesmas. Isso vai fazer uma diferença. Isso é o ponto aqui. Okay. E o melhor aqui, nesse caso, seria esse conjuntinho aqui. E, de fato, esse conjunto de pontos aqui
e a envoltória convexa, né? A envoltória convexa dos pontos inteiros. Então, o melhor seria envoltória convexa dos pontos inteiros. Isso seria a melhor formulação sempre, né? Vai ver todos os pontos inteiros que tem na solução e fazer a envoltória convexa, que por definição é a envoltória convexa, o menor conjunto convexo que contém todos esses pontos, né? Então, menor que isso não tem como ser. Só que envoltória convexa, só que nós vamos ver que a envoltória convexa tem muitos problemas, ou tem um número exponencial de restrições, então não ajuda na prática, ou até desconhecida. Então, essa ideia teórica que escrever a envoltória convexa não funciona necessariamente na prática. Então, para alguns problemas não sabemos, caixeiro viajante, por exemplo. Para outros sabemos, empalhamentos, eu vou mostrar isso, porém número exponencial. Então, isso não é a estratégia. Nós vamos ver em quais condições eu posso usar essa estratégia, em quais não. Né? Uma descrição da envoltória convexa sempre é desejável. Depois eu vou ver como lidar com isso algoritmicamente. Okay? Mas então, o ponto é que faz diferença as formulações. O segundo e provavelmente o último ponto para hoje é que se eu vou pegar, digamos, uma outra cor, a vermelha. Okay? Se eu vou pegar essa formulação 2 de novo e observar que essa formulação 2 tem muita folga aqui. Né? Eu poderia tentar fortalecer, fazer mais forte, fazer melhor essa formulação, por adicionar mais uma restrição. Essa aqui, por exemplo. E aqui cortaria essa parte aqui fora, mas os pontos especificados inteiros são os mesmos ainda. Então aqui, com essa restrição a mais, a formulação melhorou. E esse tipo de restrição se chama uma desigualdade válida. Então, intuitivamente, uma desigualdade válida é uma desigualdade que não preciso na especificação do meu modelo, mas que eu posso acrescentar. E que poderia tornar o modelo mais forte. Não precisa. Por exemplo, isso aqui. Então, nessa direção, nós dois. Isso aqui também é uma desigualdade válida. Só que, de fato, eu desenhei que parece que vai cortar um cantinho aqui, mas eu não queria. Então, eu removo isso de novo. Então, eu queria assim, por exemplo. Essa também é uma desigualdade válida. Só ela não faz diferença nenhuma. Mas, mesmo assim, é válida. Né? Então, o fato de ser uma desigualdade válida não automaticamente implica em melhorar, mas poderia. Né? Isso obviamente, nós vamos buscar desigualdades válidas que melhoram a formulação, no sentido que eles reduzem o espaço das relaxações lineares, se vocês querem assim, sem remover nenhuma solução inteira. Okay? Isso, de fato, e com isso eu vou terminar, isso é a definição de uma desigualdade válida. Então, isso aqui. Então, uma desigualdade πx, de fato, eu deveria escrever π transposto x menor ou igual que π0, π transposto aqui um vetor no R na N, dos coeficientes, no π0 é um escalar do lado direito, então eu tenho uma desigualdade aqui, e o x é o nosso vetor das variáveis de decisão, R na N. Então, πx menor ou igual que π0 se chama válida para um conjunto P. Esse conjunto, na discussão anterior, foi o conjunto dos pontos inteiros. Caso todo ponto nesse conjunto aqui P satisfaz aquela desigualdade válida. Então, é simplesmente aqui πx menor ou igual que π0 é satisfeito para todo x em P. Okay?
Então, desigualdades válidas poderiam melhorar uma formulação, e assim, depois nós vamos ver, são melhores algoritmos, então os algoritmos de branch and bound, os algoritmos dos planos de corte usam desigualdades válidas, e isso funciona melhor com desigualdades válidas boas, né? Ou fortes, o que em inglês aqui é strong, no sentido que, né, o que mais reduz o espaço, o que mais forte é. Tá? E o que menos, então essa aqui, por exemplo, era basicamente inútil. Essa é uma desigualdade válida fraca. E isso seria uma mais forte aqui. Né? Mas isso nós vamos ter que ver como encontrar. Né? Então, tem técnicas de construção, isso vamos estudar. Então, o método Schwatter-Gomer é um exemplo de uma técnica de construir desigualdades válidas. Mas para obter desigualdades válidas fortes mesmo, normalmente eu vou ter que observar ou analisar o modelo e formalizar algumas características específicas do problema. Então, eu vou ter que sentar e fazer. Né? E aqui tem esse quote, esse citado aqui do livro, acho que do Nemhausen e Walsey, que diz: "Determination of families of strong valid inequality is more of an art than a formal methodology." Né? Isso vem por análise do problema. Okay. O método Schwatter-Gomer vai ser completo, no sentido que eu posso gerar todas as desigualdades válidas que eu quero com esse método, mas não de forma guiada. Então, ela não automaticamente gera coisas fortes, mas nós vamos usar isso dentro do método de planos de corte, porque para um algoritmo é preciso uma técnica sistemática para construir, mas senão se faz manualmente, por inspeção do problema e porque pensar que poderia colocar. E só que é uma arte, ou uma parte criativa, digamos. Aqui, então, uma formulação correta pode conter soluções inteiras que não fazem parte de P, certo? Não, depende, né? A definição aqui é geral para um conjunto P. Então, uma formulação correta para o conjunto P, só que contém o conjunto P. Uma formulação correta para um problema, né? A corretude é relativa a quê? A corretude é relativo a um problema específico. Você pega o problema dos emparelhamentos. Né? Então, os pontos inteiros lá são todos emparelhamentos factíveis. Então, os pontos inteiros seria, no nosso exemplo de 3, isso, isso e isso aqui. Né? Então, isso é o conjunto P dos pontos inteiros. Né? 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Para as 3 variáveis. E para esse conjunto P que me interessa. Então, uma formulação correta contém esses conjuntos P e nada mais. É uma desigualdade válida, então se relaciona a isso. Né? Então, normalmente o conjunto P é tomado, pega uma formulação matemática qualquer, e o conjunto P do qual eu falo nessa definição, normalmente, é o conjunto dos pontos inteiros. Ok. Depois, por exemplo, uma envoltória limitada para o sentido que piora a função objetiva. Okay. Sim, ok, eu sei que onde tu quer chegar, sim. Em combinação com a função objetiva, eu poderia, sim, permitir outros pontos inteiros até, que não são factíveis. Por exemplo, como nós fizemos na formulação do problema dos caminhos mais curtos. Né? O espaço de soluções inteiras, factíveis, contém, inclusive, soluções que são caminhadas, que têm laços, que repetem vértices. Mas na direção da função objetivo, a solução ótima, se desconsidera laços com custo zero, só tem caminhos. Então, isso sim, você, em combinação com uma função específica. Né? A conversa aqui desconsidera isso. Então, é preciso uma coisa que sempre é válida.
De fato, sim. Eu vou, de fato, se nós temos um pouquinho mais de ingredientes lá, e nós estamos vendo algumas famílias de desigualdades várias, eu posso voltar para esse ponto também. Aqui isso tem implicações assim práticas também na aplicação. Então, ponto aqui, desigualdades válidas tem, nós vamos construir alguns à mão para inspeção na aula que vem. Tem um método completo que consegue gerar todos, nós vamos ver como, que chamamos método Schwartz-Gomer. Então, isso nós vamos estudar na aula que vem. E depois converter o método mais sistemático, aquela do Schwartz-Gomer, para um algoritmo também, que resolve programas inteiros. Então, na segunda, nós vamos ver o primeiro algoritmo que resolve qualquer programa inteiro, pelo menos no caso 0,1. Então, obrigado pela atenção. Good night and good luck.